Fundos imobiliários, quem ainda que investe nisso? Será que faz sentido ter fundos imobiliários? Será que faz sentido investir agora? E quais são os prognósticos, as perspectivas para 2022? Para conversar sobre isso e muito mais, eu vou falar com um dos maiores especialistas no assunto. Esse vídeo está sensacional, fica aqui até o final. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yubi, que dá nome aqui ao canal, buscador totalmente gratuito de investimento para você investir cada vez melhor. Tá chegando no vídeo? Já dá um like, senta a mão no like, que isso é muito importante pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal e me segue no Instagram. Meu nome aparece aqui em cima, todos os dias tem vídeos sobre investimentos. Sem mais delongas, bora pra nossa conversa. Agora com vocês, professor Arthur Vieira de Moraes, da Exame Academy, um dos maiores nomes, um dos maiores especialistas em fundos imobiliários e investimentos do Brasil. Arthur, tudo bem? Grande Bernardo, tudo jóia, e você? Tudo ótimo, bom te receber aqui novamente, fazia um tempinho já, né? Estava sumido, super feliz em te ver aqui novamente. Eu não tô sumido, eu só sou um cara analógico e você virou aí muito cripto digital, só isso. Mas está de parabéns com os seus conteúdos, como sempre. Você também, super obrigado. Já é, acho que o 4º ano seguido que a gente faz esse vídeo da série dos melhores investimentos para o próximo ano, então muito legal ter você aqui. Só que esse ano vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai ter algumas polêmicas, né? O ano não tá fácil para a Bolsa Brasileira, o ano não tá fácil para os fundos imobiliários. Então, já quero começar com você com polêmica perguntando: e aí, fundos imobiliários morreram? As pessoas ainda investem em fundos imobiliários? Vale a pena? Qual que é a sua opinião? Um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado. Bom, cada vez mais, né? Nunca parou de crescer o número de novos investidores em fundos imobiliários. De uns 3 anos para cá, eu não vi reduzir nem um mês. É evidente que o volume do crescimento, né, a velocidade do crescimento, sim, diminuiu. Mas cada vez mais brasileiros investem em fundos imobiliários, já são 1,5 milhão. Você pegar, então, o primeiro vídeo que a gente fez, que deve ter sido lá por 2018 e tal, era 200, 300 mil investidores. Então, sim, é para continuar investindo, não vai morrer, cresce cada vez mais em número de investidores e em opção na indústria. Cada vez fundos de outros segmentos aparecendo e crescendo. E aí, pensando um pouco, enfim, do momento atual, legal saber que está crescendo a indústria, né? Que está crescendo o número de investidores no mercado, mas o ano não está fácil, né? O ano não está fácil, e aqui não é necessariamente que outros investimentos estão indo melhor, não é esse o foco, mas o Brasil não está fácil em 2021. A gente tem visto a Bolsa Brasileira, claro, o Ibovespa, né? Sem entrar especificamente em um ativo, a gente tem visto a Bolsa Brasileira entregar ou devolver, na verdade, toda a rentabilidade que teve em 2021, voltando aí para os patamares de novembro, outubro, dezembro de 2020. E os fundos imobiliários, de alguma forma, também têm sido prejudicados pelo cenário brasileiro como um todo, né? Pensando nisso, assim, o que você pode dizer um pouquinho o que está acontecendo com o mercado de forma geral? Se você enxerga que é um momento de oportunidade, tem muito influenciador falando sobre isso, né? Quem não está comprando fundo imobiliário agora é louco. Então, se você enxerga que é um momento de oportunidade ou é um momento de cautela por conta de ano eleitoral em 2022, questão tributária, questões econômicas, inflação, taxa de juros. Estamos, a princípio, voltando com a Selic acima de 2 dígitos, né? No começo de 2022, a princípio vai ser essa a realidade. E aí, claro, que a Selic mais alta também tem um impacto direto no setor imobiliário. Como que você está enxergando toda essa confusão aqui no Brasil? Bom, essa confusão no Brasil nunca foi diferente, nem vai ser, né? Eu acho que é um bom momento para comprar fundo imobiliário. E eu quero falar um pouco de como foi 2021. Eu assisti um pouco antes da gente conversar aqui o vídeo que a gente fez no ano passado. E eu comecei falando que a taxa de juros estava bem baixa, era 5% ao ano. Então, uma característica de 2021 foi o juro extremamente baixo, 2% ao ano, impensável e impossível de ser isso ao longo do tempo, né? Por muito tempo no Brasil. Esse juro muito baixo acabou levando... O caso não é só no Brasil, mas potencializou uma alta da inflação, uma alta bem grande do dólar e desregulou bastante os mercados, né? Quando a gente fala de inflação alta, o IGPM, então,
passou a ser visto como algo fora totalmente da realidade dos mercados. O IPCA muito alto e o IGPM explodiu, foi bater 30%, quase 40% no ano. Isso aí mudou bastante a dinâmica dos mercados em geral e do mercado de fundos imobiliários, né? Contratos indexados ao IGPM não foram repassados integralmente, quase ninguém conseguiu repassar integralmente ou teve interesse em repassar integralmente, porque não fazia sentido, apertava demais o devedor ou o inquilino, ou coisa assim, né? Os fundos de papel despontaram, porque a inflação subiu, e isso é entregue no rendimento daqueles fundos, tipos de fundos, e os fundos de tijolo tiveram uma retração à medida que a taxa de juros começou a subir. Então, primeiro semestre, mais um pouco do segundo semestre, taxa de juros muito baixa, de repente a taxa de juros começa a subir, tanto a de curto prazo quanto a de longo prazo. A gente está gravando no início de dezembro, as últimas semanas de novembro foram de quedas mais acentuadas, o IFIX passou o ano inteiro caindo e acentuou no final de novembro. E o início de dezembro já começou a recuperar um pouco de preço, sabe lá se isso continua ou não, mas é uma boa oportunidade para comprar, melhor do que estava nos anos anteriores, porque os preços estão baixos, estão nos fundos de tijolo em geral também abaixo do valor patrimonial, nos fundos de papel uma parte maior da euforia já vem diminuindo, os preços já estão mais próximos daquilo que deveriam valer os fundos imobiliários, e as condições que a gente tem olhando para o país hoje, olhando um ano atrás, as condições são melhores. No vídeo do ano passado a gente falou, então vamos pensar num cenário em que exista vacina. Agora a gente já está indo caminhar para a terceira dose da vacina, né, para os adultos. O Brasil demorou muito mais para ter vacina em relação a outros países, só que a gente abraçou a vacina, todo mundo vacinado, muita gente vacinada, muito mais do que em outros países, e a gente está falando em terceira dose. Então as pessoas estão circulando, os escritórios estão começando a voltar, os shoppings estão voltando, a logística que tinha bombado realmente mostrou um crescimento muito grande e uma expectativa de que a gente vai continuar, mesmo retomando atividades, continuar utilizando muito o e-commerce, que mantém bem aquecido a logística. Então, qual que é a diferença do ano passado, do início de 2021, para o que se espera do início de 2022? A gente tem, apesar do juro mais alto, apesar do ano eleitoral, a gente tem bons preços para entrar no mercado de fundos imobiliários e uma situação de menos incerteza na economia. Quando você começa o ano já falando, olha, o juro deve ser de 11% ao ano, isso não é incerteza, certo? Isso já está carregado no preço dos ativos. O que pode mudar? Pode mudar, claro, o juro pode ser muito maior do que esse 11 que está sendo já testado, né, ou aceito, mas é mais possível que a gente tenha algo que desregule isso. Do contrário, se a inflação surpreender e vir para baixo, a economia que está começando a retomar, se essa retomada não acontecer, ela já ajuda a baixar a inflação. Se o dólar der uma melhorada, cair um pouco, já ajuda a baixar a inflação. Então pode ter até uma surpresa do ponto de vista do juros ser um pouco menor do que isso está sendo previsto para 2022 e reforçando, a economia, as incertezas são menores desse ano, na minha opinião, do que era no ano passado, por conta da crise do coronavírus agora mais dominada, não posso dizer que ela está dominada, mas enfim, as pessoas vacinadas, os médicos entendendo melhor como lidar com a doença, a incerteza é menor e os preços estão bons, os preços estão baixos. Então é uma oportunidade de comprar, mas não é aquela última oportunidade da vida agora ou nunca, entendeu? O juro deve ser alto em 2022, então eu não vejo uma recuperação rápida de preços de fundos imobiliários, mas a oportunidade se dá porque, do ponto de vista financeiro, as cotas caíram bastante na Bolsa, esse movimento financeiro, e o mercado imobiliário está bom. Então, a gente deve ter uma expectativa de manutenção de rendimento em boa parte da indústria, aumento de rendimento em alguns segmentos específicos, tipo shopping, até o de logística pode ser que aumente, enquanto os preços não devem subir, das cotas não devem subir rapidamente.
Então vai ser um ano bom para ir comprando, montando carteira, diversificando, sabe? Muito melhor pagar barato do que pagar caro, como estava nos anos anteriores, né? Sim, sim. Achei legal isso que você comentou sobre não ser a última oportunidade, né? Porque Nunca é, nunca é. é, Isso é papinho de vendedor, papinho de marqueteiro. Sempre falo é, isso, Bernardo. Eu é, estudo finanças, não estudo marketing. sim, Entende? Isso, sim. é agora ou nunca, isso aí não existe, cara. Em investimento, isso não existe. É. Mas eu acho interessante porque o que eu tenho visto, o que eu te falei, são muitos influenciadores mencionando o oposto, falando: olha, quem não está comprando agora é louco, tem que aproveitar agora para comprar. E por outro lado, quando eu penso no cenário de 2022 da Selic acima de 10%, 11% eventualmente, não me parece que haverá uma grande recuperação, ou na verdade não uma grande recuperação, mas uma recuperação rápida por parte do segmento imobiliário, porque a gente sabe que o segmento imobiliário é muito impactado pelo juro mais alto, né? Não, claro que não todos os setores em que os fundos imobiliários atuam, principalmente o setor mais residencial é afetado pelo juro mais alto, né? Que Indústrias. bombou em 2021, né? O setor residencial Exatamente, bombou em exatamente, 2021. exatamente. Mas E aí, achei. imagina, tem gente que tá assistindo isso aqui, o brasileiro, em geral, ele ainda pega o dinheiro que sobra e põe ou na poupança ou em imóveis ou nos dois, Sim, certo? A gente sim. sabe, você fala de finanças, eu falo de finanças, a gente fala para um nicho muito pequeno. A maioria dos brasileiros continuam colocando dinheiro na poupança e nos imóveis. E imagina, neste momento, falar para alguém, não compre aquilo que está subindo e aproveite para comprar aquilo que está barato. Sim, Não compre novos imóveis ao preço de agora e compre fundos imobiliários que você está comprando imóvel barato lá dentro. sim, sim. Né? É contraintuitivo, mas Claro. é um momento de fazer isso. Mas não porque os fundos imobiliários vão disparar de preço em 2022, isso eu concordo com você. Com o juro alto, o preço deve continuar estável, assim, sem grandes oscilações. Mas o mercado imobiliário está melhorando, o que tem lá dentro está melhorando. Então, a rentabilidade desses investimentos é melhor hoje do que era no passado. Legal. Um pouquinho sobre efeitos aí da pandemia no mercado, porque até na nossa conversa do ano passado e durante o ano de 2020, era muito grande a preocupação da pandemia, os efeitos da pandemia, não na parte de e-commerce, não na parte de galpões logísticos, não na parte de residência, mas principalmente na parte de lajes corporativas, aquela grande discussão de que os escritórios iam morrer e todo mundo ia ficar para sempre em home office, iam morar no interior, na praia, em outros lugares, e também o shopping center, né? E que o shopping center ia passar por algum tipo de mudança, que as pessoas aprenderam de alguma forma a comprar tudo pela internet e os shopping centers não iam mais ter a relevância que tiveram, que tinham historicamente no Brasil. Na parte de shopping, eu sempre fui muito cético, porque para mim shopping center, mais do que um lugar de compra, é um lugar de convivência, de experiência, de encontro, Sim. de cinema, restaurante, vitrines. Então o shopping eu sempre fui muito cético. Mas queria perguntar para você como você está vendo o impacto, ou esse... Vou chamar de pós-pandemia, não pós-pandemia sanitária, que ainda existe, mas pós-pandemia no sentido dos impactos ou dos medos econômicos e de negócios de forma geral. Como que você vê essa questão de shoppings e lajes corporativas? Teve algum impacto? Não teve? O mercado está se recuperando fortemente? Como que você enxerga tudo isso? Teve impacto nos dois segmentos, mais nos shoppings que foram fechados, né? E aí, em muitos lugares não podia circular mesmo, não podia entrar no shopping. Só saía o entregador com comida, alguma coisa assim. E no mercado de escritórios, foi caminhando ao longo do ano, assim, no começo as grandes empresas não queriam devolver espaço e iam esperar para ver o que estava acontecendo. Depois começaram a devolver. E agora, no final do ano, elas estão indo atrás de espaço novamente. Nas principais regiões comerciais de São Paulo, não tem espaço. Não tem crise na Faria Lima, não tem crise no Itaim, não tem, pelo contrário. Tem vacância abaixo de 10, aquela que puxa o preço para cima. Mas não significa que não teve devolução. Teve gente que devolveu no começo do ano, que agora no fim do ano quer de novo, e naquele endereço não tem mais. Tá? Então o mercado de escritórios chegou num nível de vacância muito elevado, igual ao de 2015, 2016,
mas com uma outra perspectiva de mercado, uma outra perspectiva de economia, e agora, no último trimestre do ano, a procura tem superado a devolução, tá? A chamada absorção líquida. Então, as empresas estão voltando aos escritórios, remodelando os seus espaços, repensando os seus negócios, mas jamais abandonando a importância de estar num escritório. Teve um prédio entregue ao longo de 2021, que é o Birman 32, famoso pela baleia lá. O prédio está 100% ocupado. Já está 100% ocupado e não está barato o aluguel lá. Então, né, você vê como empresas continuam demandando bons espaços corporativos. Quem ocupa lá, por exemplo, o Facebook, uma empresa de alta tecnologia, foi lá, alugou, sei lá, quantos andares naquele prédio e tal. Então, o mercado de escritórios, no último trimestre, mostrou recuperação, e essa recuperação, a meu ver, continua ao longo de 2022, com cada vez mais as pessoas voltando a interagir no escritório. Um escritório que pode ser diferente do que era o de 2019, sim, mas que vai ser sempre relevante para as pessoas interagirem, trocarem ideias, ter as outras áreas muito por perto para bater um papo, para tomar um café e tal. E o mercado de shoppings retomando ao que era, assim, eu falo que o shopping no Brasil se adequa a mudanças desde 1960, quando começaram os primeiros shoppings. E você já falou, eles já viraram centros mais de lazer, centros de conveniência, e assim vão continuar sendo. O e-commerce veio para ficar, é só o começo no Brasil, tem muito mais para crescer, mas isso não vai necessariamente tirar a atratividade que um shopping center tem sobre as pessoas para N motivos além de comprar, né? A gente ainda vai comprar muita coisa por impulso lá, talvez não seja compra planejada, sim, mas por impulso a gente vai continuar comprando muito nas lojas satélites, e o que ancora o shopping, o que te faz ir até o shopping é que muda. Não é mais a grande loja, porque para comprar a geladeira essa se compra pela internet, mas é a questão da cultura, a questão do lazer, da gastronomia cada vez mais presente no shopping, a academia, muitos shoppings agora têm academias, isso passou a ancorar, as pessoas vão até lá, já compram produtos relacionados ao fitness, fora todo o mais que tem ali, então o shopping continua relevante. Um segmento que estava começando no ano passado, eu falei isso no vídeo anterior, e tem começado a aparecer, se consolidar melhor, é o de residenciais, com os fundos chegando numa fase mais operacional e a gente vendo como a coisa funciona. Mercado residencial, então, como a gente falou, valorizou pra caramba, esses fundos desvalorizaram pra caramba ao longo do ano. Olha o gap que tem aí. Você tem lá dentro um imóvel que valorizou e à sua disposição no home broker uma cota que desvalorizou, certo? Então, esse é o cenário que a gente começa melhor para o investidor de fundo imobiliário. Não é para virar as costas para o mercado que está caindo, é para continuar comprando, fazendo os seus aportes e diversificando num mercado que está mais barato agora do que estava antes. Sim. Não é agora ou nunca, não é a oportunidade da vida. Isso aí, quem falou na fase do coronavírus lá em abril de 2020, não é? É a oportunidade da vida. Agora a gente está em dezembro de 2021, está nos mesmos preços, ou às vezes até mais baixo do que estava lá. Então esse papo de agora ou nunca, essa coisa marqueteiro, o que eu entendo é de finanças, Bernardo. É um momento para seguir comprando fundo imobiliário, não para virar as costas na hora que o preço está bom. Então é fazer o possível para colocar as emoções no lugar e a cabeça no lugar. E não ir atrás de comprar o que está caro e deixar de comprar ou vender o que está barato. Mas vamos repetir, não é que 2022 vai ser uma maravilha para fundo imobiliário. Sim. Com juro alto, não espere uma recuperação rápida dos preços, mas continua uma recuperação da economia e do mercado imobiliário. Então pode haver um aumento até da distribuição de renda de muitos fundos, com exceção aqueles fundos de papel atrelado à inflação, porque o juro sobe justamente para combater a inflação, né? Mas uma recuperação do tijolo em geral, cada um com as suas particularidades, sem que você tenha uma disparada de preços. Então, uma boa oportunidade para ir comprando e melhorando a diversificação da carteira.
Bom, entendemos então que os fundos imobiliários não morreram e não vão morrer, que existem oportunidades, principalmente pensando aí no longo prazo, mas riscos para 2022, eu sempre gosto dessa pergunta, né? Sempre te faço isso. Que você vislumbra de riscos para o setor imobiliário e para os fundos imobiliários de forma geral em 2022? Entendo, como você mesmo mencionou, que o aumento da taxa Selic, caso não exploda para, sei lá, 14%, 15%, 16%, de alguma forma já está precificado, não só nos fundos, mas no mercado como um todo. Mas é ano de eleição, a gente continua com questões fiscais importantes, questões políticas relacionadas ou não às eleições, precatórios dentro da questão fiscal. Vi recentemente uma preocupação grande com crise hídrica, que todo mundo esqueceu já da crise hídrica, e não é bem assim. Não necessariamente tem impactos em fundos imobiliários, mas tem impacto em várias cadeias produtivas e, consequentemente, empresas, indústrias, galpões, e aí pode afetar fundos imobiliários. Mas o que você diria assim, que seriam as maiores preocupações, os maiores pontos de atenção para os fundos imobiliários, para o setor em 2022, e eventualmente até cenário externo, né? Porque a gente sabe que um aumento do juro americano sai derrubando ativo de risco no mundo inteiro. Então, eventualmente, até isso poderia ser um fator de risco para 2022. Mas o que você enxerga aí de preocupações? Olha, eleição não me preocupa. Não. Em 2018 e 2014, o mercado de fundos imobiliários teve uma diminuição da volatilidade durante o período eleitoral. Enquanto o da Bolsa explode, o quanto dos títulos de renda fixa de longo prazo, os pré-fixados, explode a volatilidade, a de fundos imobiliários diminuiu. Então, não me preocupa em relação à eleição. Agora, o que é um cenário ruim? O que é um risco ruim? A gente ter uma recessão de verdade na economia, certo? Um PIB -1, -1,5, -2, assim por diante. Isso aí seria muito ruim, porque tirando o mercado de escritórios, que foi muito demandado, os outros mercados imobiliários, falando do tijolo, eles estão bastante ofertados. Eu falei que a vacância do mercado de escritórios no Brasil está igual à pior fase que foi 2015. Mas não tem novos escritórios sendo entregues com volume muito relevante e tal, então o que se espera que a economia vai melhorando e esses espaços vagos vão sendo ocupados, absorvidos. Agora, se a economia andar para trás, aí ficam esses sobrando e mais alguns espaços de empresas que vão embora do Brasil, que devolvem e tal. Então, o risco que hoje não está no radar das previsões mais óbvias, você pegar lá o boletim Focus, o risco maior seria ter uma conjunção de juro alto com economia negativa, com PIB negativo. Tá? Esse acho que é o pior cenário de risco que a gente tem para trabalhar. O que levaria o PIB negativo? Aí, tudo que você falou, na minha opinião, com exceção das eleições, mas uma crise hídrica, certo? Ou uma piora muito grande dos cenários internacionais, embora o dólar aqui no Brasil esteja bastante elevado, se sobe o juro lá fora, tende a trazer o dólar aqui para baixo, e aí quando tem uma movimentação grande de preços como o preço da moeda, preço das commodities e tal, os mercados se reorganizam, certo? Não tem assim todo mundo indo bem, todo mundo indo mal. Sim. Se vier uma queda acentuada do dólar, e não é impossível disso acontecer, o dólar não vai subir para sempre. Se vier uma queda acentuada do dólar, tem um rearranjo tão grande na economia, de gente que estava indo mal e começa a ir bem, da inflação arrefecendo, certo? Então, não vejo assim, não vou ficar olhando para coisas pontuais do que seria o risco, mas pensa em algo macro que leve a economia para o campo negativo de verdade. Um PIB bastante para baixo. Isso seria muito ruim para o mercado de fundos imobiliários. Legal, interessante. E na questão política, eu entendi que ia ser interessante essa questão das eleições. Em agosto, salvo engano, acho que foi em agosto, a gente viu uma porrada do IFIX para baixo, rápida, né? Teve uma grande recuperação quando veio a notícia de que a reforma tributária iria tributar os fundos imobiliários. Depois isso foi, pelo menos temporariamente, abandonado. Você acha que isso já está pacificado de alguma forma, que não vai haver uma tributação nos fundos imobiliários? Ou loucuras de Brasília que podem voltar e aí um novo impacto grande nos fundos imobiliários? Como que você vê essa questão, especificamente de tributação de FIIs?
Eu acho que em algum momento isso vai acontecer, Bernardo. Já tinha visto isso em 2015, agora de novo em 2021. Tem um lobby grande do mercado imobiliário, assim como tem do mercado agro. Esse ano vieram os FIAGRO na mesma lei dos fundos imobiliários e tal. Mas eu acho que é natural que um dia aconteça essa tributação. E se passar a reforma, pouco se fala do andamento da reforma da Previdência, mas os dividendos das ações seriam tributados e os dos fundos imobiliários não. Em algum momento alguém vai reforçar isso, olha, porque essa diferença de uma coisa para outra e tal. Agora, investir em fundo imobiliário, a decisão não deveria ser por causa da isenção do imposto de renda. Claro. Deveria ser pelas vantagens do produto em relação ao investimento direto em imóveis, certo? Que a qualidade dos ativos, o acesso a ativo de qualidade, a diversificação, acesso a inquilinos de qualidade, a diversificação setorial, a isenção de imposto de renda, enquanto ela existir, ótimo, maravilha. O dia que ela deixar de existir, continua sendo bom investir em fundo imobiliário para diversificar o seu portfólio de imóveis, o seu portfólio de renda variável, com um nível de risco que é muito assemelhado ao da renda fixa de um título longo. A volatilidade do IFIX é muito próxima do Tesouro IPCA 2035, por exemplo. Então, você investe com mais segurança em imóveis, quando escolhe investir em fundo imobiliário, ao invés de comprar um imóvel diretamente para investir, e ao mesmo tempo está lá num mercado financeiro, né, ele une essas duas coisas, de renda variável, em que a renda varia menos e que os preços variam menos do que no mercado de ações. Então, cabe fundo imobiliário no portfólio de praticamente todo mundo. Tá? A isenção de imposto de renda continua vigorando, um dia ela vai deixar de existir, as outras qualidades ou características do produto vão continuar intocadas. Não é algo que... Tem gente que fala, não vou investir porque um dia vai acabar essa isenção de imposto de renda. Cara, um dia vai aumentar o imposto de renda sobre os imóveis, um dia vai aumentar o imposto de renda sobre as ações, e isso o governo está sempre atrás de mais tributo, isso não pode impedir que a gente invista dinheiro. Né? Arthur, super obrigado pela conversa, acho que foi muito legal fazer essa retrospectiva de 2020, 2021, e um pouco dos prognósticos e oportunidades para 2022. Parabéns pelo seu trabalho. Como que as pessoas podem te acompanhar e até acessar mais seu trabalho? Tô sempre por aí, me encontram no YouTube, tenho meu próprio canal no YouTube e nas redes sociais em geral. A gente tá sempre fazendo algum conteúdo lá. Legal. Então, super obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela participação e até a próxima. Vamos marcar mais. Valeu, grande abraço, Bernardo. E aí, o que você achou desse papo com o professor Arthur Vieira de Moraes? Muito bom, né? Mas eu quero ouvir de você. Quais são as suas opiniões sobre os fundos imobiliários para o próximo ano? Você está otimista ou você está pessimista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou te responder. Dá um like no vídeo que eu te pedi, é muito, muito importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com outras pessoas para a gente levar a educação financeira para o Brasil e me siga no Instagram. Meu nome aparece aqui em cima, todos os dias tem vídeos sobre investimentos. Muito obrigado, um abraço e fique de olho aqui na nossa série Melhores Investimentos para 2022. Um abraço, tchau!